música, eu acho que representa boa parte do que a gente deveria fazer. Pelo menos no decorrer do ano, nós tivemos muitas lutas, muitas coisas, mas a gente tem que ter sempre um coração grato ao Senhor, porque a gente está aqui hoje. E é pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele. Deus, Ele deu o Filho dele para que a gente estivesse nele. Então que possamos agradecer a esse Deus. Amém? Se não posso colocar de pé. Nosso culto de Natal, onde nós celebramos o nascimento de Cristo. Jesus veio nessa terra, entregou a vida dele por mim e por você. Você já pensava nesse sentimento de ter
Cristo ali na sua frente e falar: Jesus, obrigado. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. E que possamos cantar no fundo do nosso coração e expressar isso a Ele. Amém? Amém. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar para dentro e ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, o Filho foi a nós. É Natal, Deus vai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Aleluia, meus irmãos, aleluia. É Natal, Jesus nasceu. E hoje teremos o nosso coral. Ó, já estão se escondendo. Falei o coral, tem gente aqui, ó. Não sei o que estou falando. Quero chamar os meus irmãos do coral, minhas irmãs, que possam. A voz falhou, peço perdão aí. Vamos estar entoando um hino de Natal aqui pra gente. Amém? Certo? Agora deixo vocês com o nosso coral de Natal. Amém.
Vocês viram que bonitinho? Vou pegar uma. A gente vai continuar, peraí. Dá um minuto que eu preciso pegar uma água. Agora, a gente vai tocar uma outra música que a gente já toca no Ministério de Louvor e a gente pediu ajuda encarecidamente do coral, falou: gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E espero que os irmãos gostem e vamos começar. Dime eterna gratidão por teu amor e teu perdão, por não merecer tua graça. Então entrego todo o meu ser, faça em mim só o teu querer. A ti eu canto glória, aleluia,
Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, Deus, somente a Ti, Pai. Deus, que o Senhor possa ter recebido cada louvor, cada palavra, porque foi tudo de coração, Deus, esforçado. Deus, que o Senhor possa continuar a falar conosco nessa noite e que possamos ser cada vez mais tocados pelo Senhor, Deus. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome. Amém. Mais uma vez, parabéns, gente. Que Deus nos abençoe. Desses louvores aqui com o coral e a declamação da irmã Nilce, posso ir embora. O que eu tinha para falar já foi falado. Deus é bom o tempo todo. Graças ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de, numa noite como essa, nos reunirmos para compartilhar dessa palavra. Natal é uma data muito emblemática, cheia de símbolos, em que o coração de muitas pessoas ele se torna cada vez mais sensível, né? Assim como, por exemplo, quando a gente tem lá nos Estados Unidos, né, o Dia de Ação de Graças, que é muito comemorado, mais ou menos o simbolismo que eles têm da Ação de Graças nós temos no Natal. É um tempo de estender a mão, é um tempo de perdão, é um tempo de acolhimento, é o tempo de olharmos para trás e entendermos as pessoas que machucamos e as pessoas que nos feriram. E à medida que nós fazemos, né, esse exercício de olhar para trás, de olhar essas pessoas, de sentir, né, o desejo de reconciliarmos com elas,
Nós olhamos e vemos muitas vezes escuridão e trevas pelos nossos caminhos, né? Palavras mal colocadas, atitudes que foram tidas num momento de raiva e que machucaram e que trouxeram escuridão para as nossas vidas. E nós vamos caminhando. E o caminho de fé de cada um é diferente. Cada um de nós tem um caminho de fé diferente. Alguns chegam à sua fé e entendem a fé a partir do amor, do acolhimento, do perdão. Outros têm o caminho de fé e encontram a fé por meio do sofrimento e da dor. Mas todos nós temos um caminho a ser trilhado. E à medida que nós vamos trilhando esses caminhos, eu acho que duas perguntas que nós vemos, né, na história do Natal, elas são muito importantes e emblemáticas para nós. A primeira delas é: onde nascerá Jesus? Essa pergunta foi feita pelos magos, né, quando chegavam ali perguntando a Herodes: onde vai nascer o Jesus? Onde vai nascer o Messias? Onde vai nascer o Cristo? Né? E quando a gente observa, num outro extremo, talvez a outra pergunta seria: qual é o sinal desse nascimento? Primeiro, onde vai nascer? E segundo, qual o sinal dele? Como é que a gente vai saber que esse é o Jesus, que esse é o Messias? Na última semana nós falávamos sobre preparar o caminho, né? Falamos de João Batista, que veio para preparar o caminho para o Messias, e à medida que o caminho era preparado no lugar de sofrimento, nós iríamos ver a glória de Deus manifestada no Filho. Conosco não é diferente. No nosso caminho de fé, nós também precisamos preparar o caminho para Jesus. Por quê? Porque muitas vezes dentro de nós vamos acumulando escuridões, trevas. Como, pastor, a gente acumula trevas e escuridão? À medida que nós não perdoamos, à medida que nós acumulamos mágoas, rancores no coração, raízes de amargura, a gente vai escurecendo por dentro, né? Como que a gente pode ser livre disso? Como que a gente pode ser livre disso? Entender que Jesus precisa nascer ali, no coração de cada um de nós, que é a pergunta que foi feita lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 4. Onde nascerá o Messias? E sabe o que é mais interessante? Que quando nós vemos lá em Mateus, capítulo 2, essa pergunta que é feita pelos magos, né, a Herodes e aos sacerdotes, Jesus já havia nascido e eles nem tinham se dado conta disso. E aí o Herodes fala: olha, faz o seguinte, você vai, né, porque eles estavam seguindo a estrela, e quando você encontrar, você volta e diz para mim aonde que ele está, para a gente poder ir lá adorá-lo também. Esse texto de Mateus é uma denúncia que é falada por João lá no capítulo 1. Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Sabe por que eu digo que eles não reconheceram? Porque quando os magos chegaram, perguntaram, eles nem sabiam do Messias. E aí foram pesquisar, aí lá no livro de Isaías estava falando que ia nascer mesmo o Messias na cidade de Belém e tudo mais. E esses magos foram, mas os fariseus não foram com os magos. Eles ficaram, os fariseus, os saduceus ficaram lá com Herodes. Esses magos foram, seguindo a estrela, até que a estrela parou. E quando a estrela parou, eles entraram, conforme Mateus capítulo 2, verso 11, na casa onde estava Jesus. Ou seja, já fazia aproximadamente 2 anos que Jesus tinha nascido, porque ele não estava lá na manjedoura. Quando os magos chegaram, Jesus já estava na casa. Então a imagem que nós vemos, por exemplo, de um presépio, né?
Com os magos, com os pastores, tal. Não tinham os magos ali. Tinham os pastores, não tinham os magos. Os magos só vão aparecer depois de 2 anos, mais ou menos. Por quê 2 anos? Porque Herodes não mandou matar as crianças com menos de 2 anos? Então é mais ou menos a idade com a qual os magos encontraram Jesus. E ao chegar, eles encontraram Jesus e trouxeram ouro, incenso e mirra. Estes magos, eles representam a mim e a você, gentios que vieram de longe para adorar o Messias, que era prometido aos judeus e que eles nem se deram conta. E é o que João denuncia lá: ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E eu fico pensando quantas vezes Jesus, ele está no nosso meio e nós não reconhecemos. De quantas formas ele se manifesta no seu dia a dia e você não o reconhece. Na sua ida para o trabalho, no seu trabalho, no caminho. Ele quer te encontrar, Ele quer encontrar você no seu caminho de fé para fortalecer a tua fé. E talvez você não esteja com os olhos tão abertos, talvez você não esteja tão atento ou atenta para ver Jesus agindo na sua vida. Quando eles chegam, trazem ouro, incenso e mirra. O ouro, eles vêm reconhecer que Jesus é o Rei dos judeus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O incenso representa que Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que poderia adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso. E a fumaça do incenso representa a oração dos justos. E a mirra já é anunciando a crucificação de Cristo em nosso lugar como Cordeiro perfeito. Então, ao mesmo tempo, eles levaram 3 elementos, 3 presentes que manifestavam a sua própria adoração, a minha e a sua adoração, reconhecendo Jesus como um rei. 2 anos mais ou menos que Jesus tinha. Eles já reconheciam Jesus com 2 anos como um rei, como um sumo sacerdote, como aquele que poderia adentrar a presença do Pai, e como aquele que haveria de morrer no meu e no seu lugar. E ele nem tinha vivido ainda o tempo necessário, mas já havia essa profecia que haveria de ser cumprida. Então este é o lugar onde o Senhor vai nascer. Onde que Jesus tem que nascer? Você já parou? Se eu te perguntasse hoje, aonde Jesus precisa nascer? E aí você pode me responder: no meu coração, pastor, todos os dias. Ele precisa nascer no meu coração todos os dias. Nós precisamos entender, irmãos, que o Natal em si, né, que ele é comemorado uma vez por ano, ele poderia ser vivido todos os dias. Se nós nos atentássemos, se nós tivéssemos a mesma atitude, o mesmo sentimento que nós temos no tempo de Natal, nós tivéssemos o ano inteiro, quanto sofrimento, quanta dor nós estaríamos economizando para nós e para os outros. Se nós vivêssemos um dia após dia com a disponibilidade de perdoar, de acolher, de estender a mão, de não acusar. Se essa fosse a nossa atitude constante de todos os dias, os nossos relacionamentos seriam melhores, mais profundos, mais significantes, menos superficiais. Mas pastor, qual que é o sinal? Ok, eu entendi, Jesus ele precisa nascer no meu coração todos os dias. Mas como é que eu vou saber que Jesus nasceu no meu coração? Você já parou para pensar nisso? Como é que você sabe que Jesus nasceu no seu coração? Qual o sinal? Qual o sinal que é visível na sua vida de que Jesus nasceu no seu coração? Esse sinal, ele é dito aos pastores, lá em Lucas, no capítulo 2. Lucas no capítulo 2, verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Essa é a primeira questão. Não tenha medo.
Não tenha medo de perdoar, não tenha medo de acolher, não tenha medo de estender o perdão. Não tenha medo de que as pessoas vão te achar fraco, bobo, porque você perdoou o imperdoável, amou aquele que é difícil de ser amado, que você acolheu aquele que ninguém queria acolher, que você abraçou aquele que ninguém quis abraçar. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo. Trago boas novas, boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Esse é o evangelho que a gente falou a semana passada. Evangelho quer dizer boa nova, uma boa notícia. O que você faz quando você recebe uma boa notícia? Você se alegra. O sorriso não cabe no rosto. Os olhos brilham. Por quê? Recebi uma boa notícia, pastor. E essa boa notícia, ela trouxe grande alegria. Não foi uma alegria passageira nem pequena, não, foi grande alegria. Quando a alegria é grande, irmãos, ela transborda no coração. Por que grande alegria? Porque essa mensagem, ela chega a pastores da época, que eram pessoas pobres, pessoas marginalizadas pela sociedade, eram pessoas perseguidas, muitos não tinham onde morar, bem diferente do retrato de muitos pastores hoje, né? E esses eram pastores da época, não eram benquistos pelas pessoas, eram uma classe realmente pobre, rejeitado, renegado, marginalizado. Mas foi para esses que a mensagem veio. A mensagem, a boa nova, a boa notícia, o evangelho que é Jesus, ele vem para o fraco, ele vem para o doente, ele vem para o necessitado, ele vem para aquele que precisa de acolhimento, para aquele que precisa de consolo, para aquele que se sente perdido, para aquele que precisa de instrução, para aquele que não se sente amado por ninguém. Essa é a boa nova de um Deus que amou tanto, tanto, tanto o ser humano, que enviou seu próprio Filho como a expressão maior do seu amor, como a boa nova, como o evangelho, como a boa notícia para nós, para que nós possamos ter esperança, para que a nossa fé seja renovada, para que nós possamos caminhar sem medo. E ele diz hoje em Belém, a cidade de Davi, o hoje dele continua sendo hoje para mim, continua sendo hoje para você. Jesus precisa nascer hoje no nosso coração. Hoje é o dia que o Senhor precisa nascer em nós. E ele diz o quê? Nasceu o Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem está perdido, quem está oprimido, quem necessita de socorro. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos sentimos perdidos numa floresta escura, numa noite realmente densa, em que a gente não enxerga um palmo diante do nariz, e o que nós ouvimos na floresta são urros, barulhos, porque quando o silêncio ele chega, né, num ambiente como esse, a gente ouve muitos barulhos, e cada barulho que a gente ouve vai despertando medo, angústia, desespero no nosso coração. E muitas vezes nós somos esses que precisam do Salvador. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos assim, perdidos, angustiados. E aí a mensagem vem: olha, não tenha medo, eu trago uma boa notícia. Hoje nasceu um Salvador para você, para mim, para nós. Ele é Cristo. Cristo é Cristo, o Messias, o ungido, aquele que é prometido em todo o Antigo Testamento, que viria para livrar, para salvar o seu povo. Ele nasceu em Belém. Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é o Senhor. Ah, como nós precisamos de um Senhor na nossa vida. Como assim, pastor? Porque nós muitas vezes nos achamos autossuficientes, nós achamos que podemos viver a vida do nosso jeito, da nossa forma,
Podemos ir e vir de onde quisermos sem dar satisfação a ninguém. Podemos tomar decisões e machucar pessoas sem nos preocuparmos com as consequências. Por isso nós precisamos de um Senhor a quem nós venhamos a submeter a nossa vontade, alguém que nos direcione, para a gente parar de dar um murro em ponta de faca, para a gente parar de pegar atalhos nas nossas vidas. Quantos atalhos você já não pegou na sua vida? E quantas vezes você já não quebrou a cara por causa desses atalhos? Por quê? Porque não dávamos ouvidos a um Senhor. Mas esse Senhor nasceu. E Ele quer ser Senhor, não apenas ser Salvador, Ele também quer ser Senhor da vida. Não adianta você dizer que Jesus é o seu Salvador se Ele não for o Senhor na sua vida. Aquele a quem você submete a sua vontade, os seus planos, o seu coração, a sua família, a sua adoração e o seu louvor. Ele precisa ser Senhor, Cristo e Salvador das nossas vidas. Tá, mas qual o sinal? Como é que eu vou saber que Cristo nasceu na minha vida? Como é que eu vou saber que Cristo nasceu no meu coração? Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal. Ué, mas como assim, pastor? Ainda não entendi. Então eu vou chegar em casa e vai ter um bebê enrolado num pano lá em casa, deitado numa manjedoura? Aí eu vou saber que Jesus nasceu no meu coração? Não. Esse era um sinal para aqueles pastores da época, que eles iriam até o lugar, onde os animais estavam. Esse sim, estava lá no presépio. Os magos só vão chegar 2 anos depois. Para eles o sinal era esse. E como é que a gente consegue trazer esse sinal para nós hoje? Esse bebê enrolado num pano ou numa manjedoura? Ah, Senhor, o nosso maior problema nos dias atuais é entender que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que mede as águas na palma das suas mãos, que mede a terra com os dedos, que Ele sabe o peso da terra, porque Ele sustenta. Ele que sabe o tempo certo dos animais procriarem, o tempo certo de fecundar os óvulos, de nascimento e de morte. Esse que é todo poderoso, Criador de tudo, e que cria as coisas a partir de uma única fala. Ele também foi um ser humano como eu e você. Ele foi um bebê. E como bebê, ele precisava de cuidados. Deus se faz um bebê para receber o cuidado de um ser humano. Ele vai ao ventre de uma mulher. Tem um nascimento virginal como eu e você. Tem o seu cordão umbilical ali cortado. Precisa ser amamentado no seio de Maria. Precisa aprender a falar, porque ele não sabia falar. Jesus não sabia falar. A palavra não sabia falar. Ele precisava aprender a andar, precisava trocar fralda, precisou aprender a fazer suas necessidades no lugarzinho, como nós aprendemos. Jesus, Ele foi um ser humano como eu e você. E como ser humano, por que Jesus veio como ser humano? Para nos ensinar como é viver na dependência do Pai. Ele veio nos ensinar que nós não precisamos de muitos bens materiais para viver uma vida que agrade ao Senhor. O que nós precisamos é de um coração disposto a obedecer. E quando a gente fala de Natal, a gente fala de um desafio e de uma promessa de comunhão com Deus. O Natal é esse negócio que a gente não entende muito, porque se você coloca no Google Natal, não vem mais Jesus.
Vem presente, vem Papai Noel, vem trenó, vem guirlanda, vem árvore de Natal, vem o Polo Norte, vem tudo, mas não tem Jesus. Várias páginas, você põe no Google lá, várias páginas você vai correndo e não tem Jesus. Nós estamos perdendo o real sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. É esse momento de celebrar a vinda do Messias, daquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam, então estendeu-se a mim e a você a possibilidade de nós sermos salvos, de termos um Salvador, de termos um Senhor, e de aprendermos com Ele como é viver na dependência de um Deus Todo-Poderoso. Aprender a ter intimidade com o Pai, porque não é o que Jesus nos ensina? Em Lucas 11, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos, e aí o Senhor Jesus começa a nos ensinar a orar. Você quer falar com Deus? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que Ele é o Pai. E Ele não é só seu, mas Ele é nosso, é um Pai nosso, que estás no céu, mas Ele também é Emanuel. E Emanuel, ele traz para nós 3 ideias de que Jesus é Deus, de que Ele é humano e de que Ele está conosco todos os dias. Não importa a dificuldade, não importa a necessidade, a certeza do nosso coração é de que Ele é Emanuel. E de que o Natal tem um desafio para mim e para você. Entender onde é que Jesus precisa nascer, quando Ele precisa nascer, e qual é o sinal do nascimento dele em nós. E talvez, se você ainda não entendeu, Jesus, em toda a sua passagem, Ele fala para mim e para você o que? Olha, a nossa luta, quando a gente nasce, é para nos tornarmos adultos, não é isso? Quantas vezes seus pais não brigaram com você? Deixa de ser criança, menino. Você tem que crescer. Você precisa crescer, não é? Você já é adulto. E aí depois que a gente vai sendo podado para crescer e crescemos, e a gente se torna gente chata, em que as coisas nem tem mais tanta graça, aí chega Jesus e fala assim: olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. É um contrassenso muitas vezes para nós, não é? Poxa, eu passei uma vida inteira querendo ser adulto, porque todo mundo dizia que eu precisava ser adulto, e agora que eu cheguei e virei adulto, Jesus fala que eu tenho que voltar a ser criança, senão eu não vou conseguir entrar no reino dos céus. Essa é aquela fala que deixou a cabeça do Nicodemos bagunçada. Eu tenho então que voltar para o ventre da minha mãe, mas isso não vai ser possível, ela nem está mais conosco. Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Jesus precisa nascer no nosso coração para que nós possamos nascer de novo. Onde Jesus precisa nascer? Quando Ele precisa nascer? E o sinal do nascimento dele é que eu e você nos tornemos dependentes dele. Que eu e você nos tornemos pessoas que têm mais facilidade em amar, em perdoar, em estender a ajuda, em estender o acolhimento, em dar o perdão. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Nós muitas vezes vivemos uma vida achando que somos melhores do que os outros, porque nós alcançamos, nós conquistamos, nós temos, mas quando nós morrermos, vai ficar tudo aí. A coisa mais importante são as amizades que nós fizemos, são as pessoas com quem nós compartilhamos os bons momentos da nossa vida, são as pessoas nas quais nós marcamos com a palavra de Jesus, com uma palavra de amor e com um abraço. Outro dia eu estava falando com o Pedro, ele veio me dar um abraço e ele ficou abraçado. Aí eu falei: por mim tudo bem, mano, a gente vai ficar até amanhã aqui. Aí depois aí ele falando comigo: você já viu que assim muitas vezes as pessoas ficam
incomodadas e constrangidas quando você abraça elas de verdade? É verdade, filho, eu já sabia disso também. Nós precisamos aprender ou reaprender a abraçar. Porque quando a gente abraça uma criança, ela abraça a gente. Ela agarra ali na gente, no pescoço, segura. Porque é um abraço de verdade. Mas quando a gente fica adulto, a gente dá aquele abraço até de ladinho assim, né? Com um tapinha nas costas para a pessoa, para irritar a pessoa, para ir embora logo. Não, irmão. Nesse Natal eu te convido a entender comigo que Jesus precisa nascer no nosso coração todos os dias. Eu te convido a realmente observar os sinais do nascimento de Jesus na sua vida. Você tem se tornado como uma criança que depende do Senhor, que busca conselho do Senhor, que perdoa, que acolhe, que compartilha, que não fica com raiva muito tempo, mas logo já passou, vamos reconciliar, e que abraça. São sinais de que Jesus nasceu no nosso coração. Não vou me estender, a gente encerra por aqui essa mensagem. Eu espero que ela tenha falado ao seu coração. Eu quero orar com vocês, agradecer ao Senhor por este momento que nós tivemos de celebração. E hoje nós ainda temos a comunhão da mesa, né? Compartilhar o alimento que o Senhor tem abençoado. Então eu te convido a orar, a olhar para dentro de você. Se está escuro aí dentro, deixa Jesus nascer, porque Ele é a estrela da manhã que brilha e dissipa toda a escuridão, meu irmão, minha irmã. Deixa Ele nascer no seu coração hoje. Às vezes a gente traz mágoas com pessoas que a gente nem sabe por que está magoado com a pessoa. Então procura se reconciliar com ela e abraçar de verdade. Traz para o peito assim. Eu abraço forte também o irmão Sebastião, que ele não está aqui hoje. Mas eu gosto de abraçar ele, que eu cato ele assim, trago ele bem forte aqui no peito. E eu aperto ele me aperta. Aí eu falei, até o coração virar um só, irmão. Nós vamos apertar até o coração de os dois virar um só. Bem juntinho. Assim que a gente abraça. Assim que a gente acolhe. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, por essa noite tão graciosa, tão maravilhosa, tão acolhedora, onde nós juntos podemos celebrar o nascimento de Jesus e compartilhar dessa alegria que transborda em nós, Senhor. É uma alegria que não cabe dentro do peito e transborda pelos nossos lábios, e anunciamos a todos que Jesus nasceu. É uma boa notícia não só para nós, mas para toda a humanidade, que nós temos um Salvador, nós temos um Cristo, nós temos um Senhor, alguém que nasceu para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar que nós precisamos voltar a ser criança, Senhor. Não, Senhor, não permita que nós venhamos a nos afastar do Senhor, mas nos permita, Deus, enfrentar o desafio de nos tornarmos como crianças que dependem do Senhor, que esperam no Senhor e que vivem para o Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a voltarmos a abraçar novamente os nossos irmãos, a ligarmos o nosso coração no coração do nosso irmão, para que o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos a Ti, para que o amor de Deus, para que a graça de Cristo Jesus, para que as consolações e a comunhão, que comunhão maravilhosa do Espírito Santo, seja derramada sobre o povo do Senhor. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.